Olá, seja muito bem-vindo a mais uma análise focada na sua aprovação. Fala, concurseiro! Aqui é o canal Exercício Certo. E hoje a gente vai desvendar aqueles monstros do pacote Office que as bancas simplesmente amam colocar na prova só para te derrubar. Sabe? Tabela dinâmica, aqueles detalhes do PowerPoint. Fica comigo que no final você vai garantir esses pontos. Mas antes de a gente mergulhar no conteúdo, um recado rápido e importante. Se você quer ter acesso a vídeos exclusivos, resolvendo as piores pegadinhas da sua banca, com material de apoio e muito mais, torne-se membro do canal agora. O link está aqui na descrição. Esse é o diferencial que vai colocar o seu nome na lista de aprovados. Ok, vamos lá. Nosso primeiro desafio, tabela dinâmica. Eu sei. Só de ouvir esse nome, muito concurseiro já fica com frio na espinha. Mas calma. Isso aqui é ponto fácil se você entender a lógica por trás, e eu vou te mostrar exatamente como. Então, afinal, o que é uma tabela dinâmica? Imagina o seguinte, você tem uma caixa de Lego gigante com peças de todas as cores, tamanhos e formatos, tudo misturado. A tabela dinâmica é tipo uma ferramenta mágica que, em segundos, separa tudo para você, por cor, por tamanho. No Excel, ela faz exatamente isso. Resume, agrupa e analisa uma montanha de dados de forma super rápida e, como o nome já diz, dinâmica. E como é que a gente cria essa mágica toda? É bem mais simples do que parece. Se liga só. Primeiro, você seleciona aquele mar de dados da sua planilha. Depois, o caminho é um só. Anota aí para não esquecer. Você vai na guia Inserir, depois no grupo Tabelas e, por fim, clica em Tabela Dinâmica. É só isso para começar. Olha aí na tela, é exatamente aqui. A banca pode muito bem te perguntar qual é o caminho. Então, memorize. É na guia Inserir. Não é na guia Dados, não é em Fórmulas, é em Inserir. Guarda isso. Esse botão aí é o seu portal para organizar qualquer bagunça. Beleza, depois de clicar, vai aparecer essa janelinha aqui. O Excel só está confirmando os dados que você selecionou e perguntando onde você quer que a tabela nova apareça. Para a prova de concurso, a opção mais comum é a padrão mesmo, Nova Planilha. Assim ele cria uma aba novinha só para a sua análise sem bagunçar o original. E agora a mágica de verdade. Olha só esse painel que apareceu ali na direita, o campus da tabela dinâmica. Pensa nisso como um quebra-cabeça. Você só precisa arrastar o que quer analisar para as áreas ali embaixo. Quer ver as vendas por categoria? Você arrasta o campo categoria para a área de linhas. Quer somar o valor total? Pega o valor e arrasta para valores. Pronto, a tabela se monta sozinha. É sensacional. Agora, atenção máxima aqui, pessoal. A banca adora confundir isso aqui. Dentro daquela área de valores, o normal é o Excel somar tudo automaticamente. Mas, e se a prova te pedir para contar quantos produtos foram vendidos ou para calcular a média de preço? É nessa telinha, nas configurações do campo de valores, que a gente muda o tipo de cálculo. E aqui está o pulo do gato, a pegadinha clássica. A diferença entre soma e contagem. Pensa comigo. Você tem uma lista de vendas com 5 linhas. Nela tem R$100, R$50, uma célula em branco, R$200 e outra célula com texto pendente. A função soma vai dar R$350, porque ela só soma o que é número. Já a contagem vai dar o resultado 4, porque ela conta todas as células que estão preenchidas, não importa se é número ou texto. Anotou? A banca vive trocando uma pela outra para te pegar. Fique atento. Bom, vamos mudar de arena agora. Chegou a vez do PowerPoint. Muita gente pensa que ele serve só para fazer slide bonitinho, mas as bancas de concurso estão pouco se importando com a sua apresentação da faculdade. Elas cobram ferramentas bem específicas e poderosas, que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Se liga no poder dessa transformação. De um lado, o que a gente tem? Aquela lista de tópicos simples, sem graça, que todo mundo faz. Do outro lado, um diagrama Smart Art, com uma cara muito mais profissional e fácil de entender. Com um único clique, você transforma um texto simples num elemento visual de impacto. A banca pode muito bem te mostrar uma imagem assim e perguntar qual foi o recurso usado. A resposta? Smart Art. E onde é que a gente acha essa maravilha? Na guia Inserir, claro. O PowerPoint tem uma galeria gigante de layout de Smart Art. Para mostrar processos, hierarquias, ciclos, grava bem esse caminho porque a questão da prova pode ser exatamente essa. Onde o usuário encontra a ferramenta para criar um organograma. A resposta está lá. Guia Inserir, Grupo Ilustrações, botão Smart Art. Agora um macete que vale ouro e que pouca gente conhece. O pincel de animação. Sabe quando você passa um tempão configurando uma animação super legal num objeto e aí quer aplicar a mesma animação em outros 10? Em vez de refazer tudo de novo, você usa o pincel de animação. Ele literalmente copia e cola o efeito.
É um baita atalho para economizar um tempo danado. Guarda esse macete. Olha só onde ele fica, meio escondidinho. Lá na guia Animações. A banca pode sim colocar uma questão perguntando qual a função desse ícone ou em qual guia ele fica. Então decora aí, pincel de animação na guia Animações. Certo, vamos para um assunto agora mais moderno que confunde uma galera. Qual é a real diferença entre o Office 365, que hoje em dia se chama Microsoft 365, e aquelas versões de caixinha tipo Office 2021? Essa escolha pode impactar e muito os seus estudos e até o seu desempenho na prova. Vamos entender isso de vez. Então, o ponto central é este aqui. O Microsoft 365 funciona como uma assinatura. Você paga por mês ou por ano, e em troca tem sempre a versão mais nova com todas as funções que a Microsoft for lançando. Já o Office 2021 é um pagamento único. Você compra, instala e ele vai ser aquele para sempre. Ele não recebe novas funcionalidades, só atualizações de segurança. E por que isso é tão importante para quem estuda para concurso? Porque essa diferença toda cria um problema bem sério, o perigo da incompatibilidade. Se você estuda usando as funções mais novas e poderosas do 365, precisa saber que elas podem simplesmente não funcionar em versões mais antigas do programa. E ó, isso não é teoria não, é a vida real. Olha só esse relato. Imagina a cena. Você cria aquela planilha de estudos incrível usando uma função super nova e manda para o seu grupo. Se um colega seu tiver o Office 2019, por exemplo, a sua fórmula vai virar um erro para ele. A planilha quebra. É um risco real que pode atrapalhar todo mundo. E a gente está falando de funções muito poderosas. O XLOOKUP, que em português é o PROC-X, veio para aposentar o famoso PROC-V. Ele é muito mais flexível, consegue buscar dados em qualquer direção, não só para a direita, é uma verdadeira revolução. O problema só existe no Microsoft 365. Se o edital do seu concurso fala em Office 2016, por exemplo, estudar com essas funções novas pode te confundir na hora H. E tudo isso leva a gente a uma pergunta bem importante. A versão do Office que você está usando para estudar, ela está alinhada com o que a sua banca vai cobrar? Usar uma versão muito antiga pode te impedir de praticar com recursos que vão cair na prova. E usar a mais nova de todas pode te acostumar mal com funções que não vão estar disponíveis no dia do concurso. A dica é, leia o seu edital com atenção. Então, resumindo a nossa análise de hoje, tabela dinâmica não é bicho de 7 cabeças. É uma ferramenta incrível para resumir dados. Os macetes do PowerPoint, como o Smart Art e o pincel de animação, podem ser aquele diferencial na sua nota. E sim, a versão do seu pacote Office importa, e muito, para a sua preparação. E aí, deu para clarear as ideias? Se essa análise te ajudou, não esquece de seguir o nosso canal e deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. E claro, compartilha com aquele amigo que você sabe que ainda sofre com o pacote Office na hora de estudar. A gente se vê na próxima, força nos estudos!